Olá, meu nome é Paulo Cogos e eu quero fazer essa live para expressar a minha opinião a favor dos caminhoneiros e contra a greve. Como isso é possível? Eu sou a favor dos caminhoneiros como parte do povo que eles são, mas não a favor deste classismo dos caminhoneiros, como esse movimento político pretende dividir a sociedade brasileira. Não é isso que eu defendo. Então, eu defendo os caminhoneiros pelo fato de que eles sofrem injustiças que são contra eles perpetradas. E eles possuem reivindicações justas. A primeira, obviamente, é o preço artificialmente alto do óleo diesel. Por que esse preço é artificialmente alto? Por diversos motivos. E boa parte deles é intervenção coercitiva do Estado. Nisso os caminhoneiros estão completamente certos em pedir que seja feita justiça. Um dos motivos, obviamente, são os impostos. Imposto é roubo, precisa ser cortado. O outro é o custo Brasil. O custo Brasil é alto. A vulnerabilidade do mercado brasileiro aos choques macroeconômicos internacionais, se é que dá para falar em macroeconomia, mas não vem ao caso agora, é também causado pelo fato da Petrobras indexar o preço do combustível a esses choques internacionais de forma valvular, permitindo que o preço suba, mas não que o preço baixe. E o Brasil não deveria ser vulnerável a esses choques internacionais, já que nós temos como uma das nossas poucas vantagens esse isolamento geopolítico. E o custo Brasil também é devido à ausência de uma malha ferroviária decente nesse país. E o modal ferroviário é muito mais conveniente, economicamente falando, a longas distâncias. E o Brasil é um país de dimensões continentais, obviamente, o modal ferroviário seria o ideal. Mas por que nós não temos ferrovias no Brasil? Por várias intervenções de diversos governos, começando com Dom Pedro II e a Lei de Terra, em 1850, que impede que a pessoa seja capaz de dar homestead numa terra, de ser a primeira apropriadora daquela terra, e assim ela teria todo o incentivo para construir uma malha ferroviária local que se incorporaria a uma malha ferroviária maior. Isso não existiu no Brasil. Outro desgraçado foi Washington Luiz, com aquela sua jumência de governar e construir estradas. Passou por Getúlio Vargas, e talvez o pior tenha sido Juscelino Kubitschek, com aquela sua falaciosa teoria dos polos econômicos, que dizia que não, nós temos que investir na malha rodoviária, porque isso vai atrair capital para a indústria automotiva, isso vai fazer o Brasil ficar em patamares de primeiro mundo, porque vão vir indústrias de autopeças, vão vir indústrias de asfalto. Olha que absurdo que ele está falando. Essa teoria dos polos econômicos, que diz que nós devemos subsidiar uma indústria que atrairia indústrias que a suportam, faz da economia uma economia circular, onde todo o resto da sociedade paga para manter o setor que é subsidiado e os setores que fazem parte da cadeia produtiva deste setor subsidiado, sem levar em conta as necessidades do consumidor. A necessidade do consumidor brasileiro, inclusive o produtor que também é consumidor e que produz e quer escoar a sua produção agrícola, é por um custo logístico barato. Isso é ferrovia. Isso é o que faria com que o Brasil conseguisse aproveitar a sua riqueza natural, e não consegue. Por quê? O governo Juscelino subsidiou as rodovias em detrimento daquilo que poderia ter sido um investimento privado maciço em ferrovias. Hoje, com concessões, parceria público-privadas, nós também não temos muita esperança. Barão de Mauá já construía as primeiras ferrovias no Brasil, ele poderia ter criado uma Gilded Age no Brasil, como foi feito nos Estados Unidos, mas não aqui. Nossa mentalidade anticapitalista impediu. Então nós temos esse outro problema. Temos um problema de monopólio da Petrobras, que também encarece. É óbvio, a Petrobras é um monopólio, logo os preços do combustível serão preços de monopólio. Qualquer economista babaca sabe que estes preços praticados no monopólio serão muito maiores do que aqueles onde existe liberdade de entrada, liberdade de concorrência. Veja que eu não estou falando de concorrência em si. Nós também não podemos tirar a liberdade econômica só para incentivar a concorrência ou caímos naquela falácia dos defensores do CAD. Mas a liberdade de concorrência é suficiente para bem alocar os ativos. Nós não temos isso. Aí sempre vem aquele socialista babaca e fala, não, mas a Ipiranga é privada. O posto Ipiranga é iniciativa privada. Presta atenção. A cadeia produtiva do combustível não é apenas a comercialização do combustível no posto. Existe a prospecção e extração. Existe o refino. Existe a distribuição,
e finalmente a comercialização. No Brasil, a prospecção e extração é 100% estatal por lei. Petrobras. Se você fizer isso, você precisa conceder o seu terreno para a Petrobras ou você será preso e se você resistir à prisão, você será morto. O refino é 98% do governo também por causa de uma regulação da Agência Nacional do Petróleo. Toda essa babaquice foi criada no regime do Getúlio Vargas. A distribuição e a comercialização, apesar de estarem em mãos privadas, é pesadamente regulada pelo governo. Então os caminhoneiros têm um ponto, eles têm um grande ponto. Eles também reivindicam o fim daquela regra absurda de cobrança do pedágio para eixo levantado do caminhão. Por que isso acontece? Porque nós não temos concorrência entre leis humanas, entre regras societais, normas positivas, como preconiza Hans Hermann Hoppe. Se não existe concorrência para essas regras, as regras absurdas, como cobrar por um eixo levantado, não serão extirpadas do mercado. Ou seja, todas as boas e justas reivindicações dos caminhoneiros poderiam ser atendidas se o mercado fosse realmente livre, coisa que não é. Em tudo isso que eu falei, os caminhoneiros têm razão. Cortando longas rodovias, esse é o dia a dia do caminhoneiro. Na batalhadora do transporte, vai de sul a norte no chão brasileiro. Distante da minha família, na Belém, Brasília, rumo a São Luís. Quando é alta madrugada, faço uma parada em Imperatriz. Pois é, mas a minha concordância com eles acaba aqui. Porque esta greve é um assinte contra a sociedade. Além de ser um absurdo estratégico, como eu vou explicar mais tarde. Por que o brasileiro apoia uma greve que resulta numa crise de abastecimento, ficando sem comida, ficando sem combustível e ainda por cima apoiamos isso? Como o brasileiro cai numa armadilha dessas, inclusive a direita, inclusive os libertários? É difícil explicar, porque o brasileiro é realmente um caso a ser estudado. Mas é possível fazer alguns devaneios. Plínio Corrêa de Oliveira, grande homem, mas ele cometeu um erro. Ele disse que o brasileiro é pacato. Eu discordo. Não é que o brasileiro é pacato. O brasileiro é despreocupado do longo prazo. Essa é a verdade. O brasileiro se preocupa muito com os seus, mas ele dificilmente consegue extrapolar esta empatia para uma categoria ontológica maior. O ser humano, por exemplo. O brasileiro é extremamente gregário. Essa característica do brasileiro, ela tem aspectos positivos e negativos. O brasileiro dificilmente se intromete na vida dos outros como fazem os ingleses, como fazia o Império Romano. Por outro lado, ele também dificilmente se mobiliza de forma espontânea e ordenada em prol do próximo, como fizeram os poloneses, ou como fizeram os chilenos e os argentinos na sua luta por independência. Por outro lado, como o brasileiro pensa a curto prazo e gosta de levar vantagens a curto prazo, ele é muito vulnerável à manipulação política. O Plínio Corrêa de Oliveira dizia, não, o brasileiro é pacato, mas se você quiser ver um brasileiro se mobilizar e abandonar a sua pacatez, é quando esta pacatez é ameaçada. Não é bem assim. O brasileiro é capaz de fazer isso se ele enxergar nisso uma aventura, para usar um termo de Sérgio Buarque de Holanda, capaz de garantir-lhe vantagens no curto prazo. É por isso que o brasileiro apoia uma greve. Não é por uma extrapolação da empatia, mas é porque ele enxerga uma oportunidade de obter vantagens no curto prazo. E porque lhe falta empatia com aqueles que estão sendo prejudicados por uma atitude intrinsecamente antiética, que é a greve. É aí que eu discordo do grande Plínio Corrêa de Oliveira. Por que essa greve é antiética? É simples. Há violação de contrato privado. Você concordou em transportar uma carga, você não pode agora fraudar aquele que te empregou. Não, mas o dono da transportadora concordou? E o cliente? Você entregou aquilo que o cliente pediu ou você defraudou o seu cliente?
Só aí nós já temos uma violação da ética. Sem falar, é claro, na maldade com a população. Deixar as pessoas sem comida e sem combustível. Sem falar ainda na agressão contra aqueles que tentaram furar a greve. Eu vi casos assim, o caminhoneiro foi... Bom, os preços estão altos, se eu entregar a minha mercadoria eu terei lucro. Mas os caminhoneiros foram lá e quase lincharam o pobre coitado. O que é isso? Completamente antiético. Como é que um libertário, como é que um conservador apoia esse tipo de violação moral? Existem outras consequências graves dessa greve. Por exemplo, a politização do direito. Ao invés de lutarmos tendo em vista que esses direitos são intrínsecos à natureza do homem, nós estamos assumindo que os direitos são concessões políticas, excludentes entre si, o que gera uma cisânia social, agravada ainda pelo fato de que o governo não pretende cortar impostos sem fazer outros setores pagarem esses impostos. Eu sou a favor de cortar imposto do combustível, do setor petrolífero, claro que sou. Eu sou a favor de qualquer isenção tributária, eu sou a favor de isenção tributária para puteiro. Mas o que o governo quer fazer não é uma desoneração da folha de pagamentos, mas uma reordenação da folha de pagamentos para tributar outros setores. Então isso vira uma guerra civil ideológica. Isso nós não podemos permitir. Eles querem regular o setor com o Estatuto dos Caminhoneiros, como se o Brasil precisasse de outro maldito estatuto. Eles querem preço mínimo para o frete. Isso vai acabar com a capilaridade logística desse país. Isso vai prejudicar os pequenos empresários, os pequenos caminhoneiros, aqueles que operam com uma margem de lucro menor, as curtas distâncias, enfim, seria uma regra absurda para destruir ainda mais a já depauperada logística nacional. Sempre tem aquele ingênuo que fala, não, finalmente nós temos alguém que está se mobilizando para cortar impostos. O libertário virgão nunca fez nada nesses anos, agora é o caminhoneiro que vai fazer. Mesma ingenuidade daqueles que dizem que o Tea Party faz alguma coisa. Não, você seria contra jogar o chá dos navios lá em Massachusetts no mar? Sim, eu seria contra. Porque se você não sabe, quando os americanos invadiram os navios britânicos em 1773 para jogar o chá na água, eles não estavam se revoltando contra pesados impostos coloniais. O que aconteceu ali é que os britânicos eliminaram um dos impostos que era pago pela East India Company, para que o chá britânico pudesse concorrer com chá contrabandeado de outras regiões. E os americanos não concordaram, não porque eles eram contra a taxação, eles queriam que a East India Company pagasse a taxa. Eles eram contra aquilo que eles falavam taxation without representation. Então o problema não é a taxação para eles, o problema é a taxação sem representação. O problema é não haver uma legitimidade do governo, como se governos fossem legítimos. Aqui é a mesma coisa, por que você acha que aqui vai ser diferente? Aqui há uma briga por controle de preços. É principalmente isso que a liderança da greve quer, controle de preços. Eles querem que o governo tabele e fixe o máximo para o preço do combustível. Controle de preços é uma coisa que devia dar pena de morte. Em qualquer economista de esquina sabe que controle de preços é a pior jumência que você pode cometer no âmbito econômico. E é isso que os caras estão defendendo. Nós temos nesse país um louvor constitucional grave, muito grave. Porque nós estamos apoiando uma greve, uma quebra de contratos que resulta em desabastecimento do povo, negócios são perdidos, empresas perdendo dinheiro todos os dias, cursos sem alunos, pobres que não têm como chegar ao trabalho para trabalhar, para oferecer o seu trabalho. O pobre está sofrendo. Não, você não tem solidariedade com os caminhoneiros? Eu tenho solidariedade com o povo. Com os caminhoneiros enquanto povo, não enquanto classe política. Mas nós toleramos isso. Nós toleramos que seja feito isso contra o nosso povo. E se fosse um sonegaço? Ninguém mais paga imposto. Vamos quebrar os radares de trânsito. Isso eu seria a favor. Aí eu falar que não, isso viola a Constituição. Quer dizer que para vocês um pedaço de papel escrito por comunistas em 1988 vale mais do que a alimentação das crianças? Do que o emprego do pobre? Para mim é o contrário. Nós temos uma péssima estratégia.
Nós estamos em guerra contra o Estado, eu concordo. Nós temos que destruir o Estado. Mas numa guerra, a logística é importante. Existia um almirante americano, Hyman Rickoner. Ele é o pai da propulsão nuclear americana. Ele dizia: o ato de fazer guerra consiste em ser logisticamente viável. Na nossa guerra contra o Estado, uma greve de transportes que deixa a população sem recursos essenciais como comida e combustível não é logisticamente viável por definição. Ou seja, não é uma boa forma de fazer guerra, muito menos uma guerra contra o Estado. Um outro problema: não é ético. Existem doutrinas da guerra justa. Quando é justo fazer uma guerra? É justo fazer uma guerra se o inimigo é injusto, se o inimigo está te atacando, enfim. E um dos pontos da guerra justa é que os seus meios de guerra, as suas armas, as suas táticas, não causem danos desnecessários à população. Excessivos, desnecessários, enfim, existe muito debate sobre isso. Numa guerra contra o Estado, é inaceitável que nós causemos deliberadamente um dano contra o empregador, o fornecedor, o cliente e o povo que está aí sem comida e sem combustível. Agora, graças a Deus, a situação está se normalizando. Mas isso não atende aos critérios de guerra justa. Mas como eu disse no começo da live, o brasileiro é muito imediatista. Ele pensa muito a curto prazo. Ele não consegue entender que é preciso esforço, é preciso virtude, é preciso tempo. Ele não consegue entender que essas coisas nunca vão realmente emergir na sociedade, criando um arcabouço sólido para a conquista da liberdade, se nós aceitarmos esse grau de violação da ética. Anthony von Leeuwenhoek, ele é o pai da microbiologia. Ele escreveu a Carta à Sociedade Real Inglesa. E na capa no frontispício dessa carta que ele escreveu, havia um homem trabalhando, empurrando uma pedra, e ele era ajudado por uma figura que tinha uma barba, né? E uma foice. Aquela figura era o tempo. O que é aquilo? Aquilo é persistência. Aquilo é a necessidade do homem ter a audácia de persistir à intempérie do tempo. Ou seja, é o longo prazo. A pedra não vai chegar, aquela pedra que o homem está empurrando não vai chegar onde ela tem que chegar hoje. Ela vai chegar depois de uma construção de um arcabouço cultural e moral que requer essa mesma espera. Não, vamos fazer greve, vamos deixar o povo morrer de fome. Isso não vai servir. Victor Pinchuk dizia que a cultura, a arte e a liberdade, estas sim podem mudar o mundo para melhor, não a política. Mas nós nunca buscamos o socorro da arte, da cultura, da política, muito menos da moral. É sempre a política. É sempre a política. É sempre a política. Isso não vai mudar nada, isso vai piorar as coisas. Onde é que vocês querem chegar com isso? É uma ideologização. Tudo é ideológico. Pró-caminhoneiro, contra-caminhoneiro, pró-greve, contra-greve. E com isso nós abandonamos a nossa intuição moral. O escritor romano Aulus Gellius, ele dizia que a verdade é filha do tempo. Numa democracia, o tempo acaba não tendo filhos. Não nasce a verdade. Porque para nós descobrirmos a verdade, nós temos que descobrir aquilo que não é a verdade. E como nós vamos descobrir esses erros, se numa democracia a intrinsecabilidade política do ambiente disfarça esses erros? Nós nunca vamos descobrir o que causou o problema, já que alguns setores da sociedade são subsidiados, outros são taxados, alguns são privilegiados, outros são injustiçados. Tudo isso gera erros que se espalham por todos os setores. Depois nós não sabemos se o problema foi taxar esse, subsidiar aquele. Enfim, a democracia camufla os erros e a verdade não emerge do tempo, a não ser que nós acordemos para a verdadeira guerra contra esse sistema, contra a democracia, contra a política. E não é apoiando greve
Não é apoiando a politização de um setor, controle de preços, mais monopólios, mais estatutos, sindicalização, já pensaram nisso? Mais regulação, que nós vamos conseguir descobrir onde está o problema. Nós só vamos agravar o nosso problema enquanto nós pensarmos assim. Alguns podem até dizer que eu não estou sendo pragmático. Aí eu poderia remeter, agora eu vou pegar pesado, tá? Agora eu vou entrar aqui com artilharia pesada. Wegelin. Isso aqui é artilharia nuclear. Wegelin dizia, algumas coisas podem até parecer pragmáticas, mas elas são construídas no ar sem um lastro metafísico. Se nós não levarmos em conta o fato de que por pertencermos a uma classe ontológica humana, aquilo que é ruim para o caminhoneiro é ruim para nós, aquilo que é ruim para o povo é ruim para o caminhoneiro e assim por diante, estou me referindo aqui ao longo prazo. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar caindo na armadilha da politização e da ideologização do debate. Isso vai nos destruir. Enfim, é por isso que eu sou contra a greve. Qual a solução? A solução é se ater aos princípios morais. Nós somos contra os impostos porque eles são imorais. Somos contra monopólios porque eles são imorais. Mas nós não permitiremos quebras de contrato, deixar o povo passando fome. É só isso.